Olá pessoal, estamos iniciando mais um ImaCast com o tema Combate ao Racismo, uma luta diária. Eu sou a Thaís Serafim e estamos aqui com a bancada com 3 visitantes que são especialíssimos e particularmente sou super fã de cada um. E iremos iniciar aqui apresentando o Edson Souza, que é o coordenador de atendimento da IMA, e também é um grande artista, um grafiteiro, que eu tenho certeza que você que está nos assistindo já viu alguma das obras dele aí no urbanismo, que no caso a marca dele é o Negros Grafites. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado a todos. E estamos também com César Gomes, que é um funcionário de carreira aqui da IMA, e também vou até ler, ele é ativista e membro da Coligação Afrodescendente da Organização dos Estados Americanos e membro fundador da Rede Afro-LGBT Latino e Caribe. E tem mais um detalhe que todo ano eu faço questão de apresentar para meus amigos, que quando a Tom Maior entra na avenida, eu falo, aquele passista ali é meu amigo, o Cezinha. Seja muito bem-vindo, Cezinha. Olá pessoal, bom estar aqui, obrigado pelo convite. É uma honra dividir a mesa com essas duas figuras aqui que eu também tenho grande admiração. E estamos aí, vamos ao debate, porque se os racistas não cessam, nós também não cessamos em lutar todos os dias. Isso aí. E também temos o privilégio de estarmos com a presença da ilustríssima Jaqueline Damasio, que faz parte do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa da Prefeitura de Campinas. E também é uma pedagoga que tem um poder de nos ensinar e nos tocar de uma forma que faz a gente ficar assim, nossa, como que eu não enxergava isso antes? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Jaque, seja bem-vinda. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, já agradeço aí a IMA, que é parceira do Centro de Referência há um tempo, e a gente tem a expectativa de fazer desse momento um momento memorável, né? Ou seja, nós vamos tratar de um tema que está presente no nosso dia a dia e a gente tem a missão de trazer esse tema com bastante leveza, mas também com bastante poder de persuasão. Então vamos dar o start, né? Vamos entender primeiramente o que é racismo e queria iniciar essa pergunta com você, Jaque. Quais as origens históricas do racismo no Brasil e como elas influenciam na realidade atual? Quando a gente se propõe a falar de racismo, não dá para perder esse vínculo histórico, como você bem mesmo trouxe. São várias as origens. A gente tem as origens nacionais, a gente tem as origens que percorreram e atravessaram o pensamento do mundo como um todo. E nós vemos que a presença dessas origens ainda se faz presente, se faz atuante nos nossos dias. Muitas das vezes eu não preciso nem fazer nenhuma menção a alguma pessoa em específico, mas eu tenho no meu próprio linguajar, no meu próprio vocabulário, alguns termos que são racistas, né? Que lembram o passado. Não que eu tenha a intenção de direcionar aquilo para alguém, mas é um termo que se remete a um momento muito difícil para muitas pessoas, porque a gente está falando de corpos que foram escravizados, né? Almas que foram escravizadas, pessoas que deixaram seus nomes, deixaram seus familiares e vieram para um outro continente com uma outra função, de não serem mais seres humanos, foram objetos. E ainda hoje, se a gente levar em consideração, as pessoas ainda acabam objetificando esses corpos negros. Todas as vezes que eu me coloco numa condição de não saber o nome da tia do café, por exemplo, e essa tia do café geralmente é uma mulher negra, eu estou objetificando essa mulher. Eu estou tratando ela com a função que ela tem e não como ser humano que ela é. Então, dentro dessas condições que as pessoas naturalizam, eu acho que nos cabe, nesse momento, trazer à tona todo esse trabalho, toda essa bibliografia que a gente tem estudado para nos colocarmos de novo enquanto protagonistas dessa história do país, que foi construída assim por mãos negras. Eu acho que esse que é o maior objetivo, né? A gente colocar o negro no protagonismo que ele sempre teve
na história do Brasil e principalmente na história da cidade de Campinas. Sim, sim. E já, né, acompanhando nessa pergunta, gostaria de saber, né, quais os principais desafios enfrentados pela população negra? Quais as consequências para as pessoas, para a sociedade? E queria direcionar essa pergunta para os três. Né? Podem contar as experiências, podem ficar à vontade. Bom, eu entendo que assim, eu vejo de duas formas, né? Um dos principais desafios é fazer isso que nós estamos fazendo aqui, de tentar trazer à luz, né? De tentar explicar e mostrar que o racismo ele existe, que o racismo ele ainda está permeado dentro da nossa sociedade ainda, né? Que ele está enraizado, de que não é frescura, não é mimimi, não é tá chorando, né? Que quando a gente coloca que o racismo precisa ser enfrentado é porque ele é um segundo ponto, que é porque ele causa prejuízos reais, né? Ele tá tão na mente das pessoas que por conta da cor da pele uma pessoa deixa de dar oportunidade de emprego para outra, ou ela faz um juízo diferente daquela pessoa, como a gente vê aí, podendo até tá colocando como causador de crime ou uma pessoa suspeita, e isso na prática ele acaba tirando oportunidades das pessoas. Então, quando por exemplo um jovem deixa de ter lá seu primeiro emprego, né? Ou esse primeiro emprego vem muito tardiamente porque ele não é contratado por conta da cor de sua pele, olha quantas oportunidades ele deixa de ter, de por exemplo, de estar estudando uma escola melhor, estar pagando um cursinho, coisas que vão refletir pro resto da vida dele. Então eu acho que uma das principais dificuldades que a gente tem é de realmente colocar que isso não é brincadeira, não é mimimi, não é a gente tá se vitimizando, né? Há um contexto histórico muito grande que reflete até hoje. Até hoje a gente colhe ou não colhe os frutos de tudo isso que aconteceu desde o passado. Exatamente, tanto que falar sobre o racismo tem sido visto como um tema polêmico, e não é algo polêmico, é a nossa realidade, infelizmente, e é algo que tem que ser exposto e a gente tem que lutar contra isso diariamente, conforme o tema. É preciso aí fazer um resgate histórico, né, dentro dessa questão que nós vivenciamos, nós negros vivenciamos na pele, né, aonde tem a sua maior origem, né. O racismo sempre ele existiu em todos os tempos desde que o mundo é mundo, mas com esse requinte de crueldade, de ódio, ele passa a se intensificar a partir de 1883, com Francis Galton, que ele vai pegar lá a teoria de Darwin, que Darwin, o que ele diz? Que na natureza só os mais fortes vão sobreviver, né? Uhum. E aí o Galton, que é primo dele, vai jogar esse conceito para a humanidade. E no conceito dele, somente as pessoas brancas, que na teoria dele são as mais inteligentes, as mais poderosas, que devem permanecer no mundo. Aí já começa a crueldade. Esse conceito dele, que ele vai chamar de eugenia, vai se expandir para o mundo todo, né? O filho de Darwin, quando ele se torna presidente do Instituto Nacional da Associação dos Eugenistas, ele vai criar uma regra de que a maior maneira de impedir que os negros continuem no mundo é causando a esterilização. E o Brasil, com o presidente Epitácio Pessoa, vai adotar essa técnica, esterilizando todas as mulheres negras. Elas entram num qualquer sistema de saúde para qualquer doença, ela sai de lá sendo esterilizada, passando procedimentos de laqueadura, sem mesmo saber que ela foi vítima desse processo de crueldade. Quantas não morreram sem saber que foram esterilizadas, né? Então, a gente precisa entender esse processo, que o Renato Kelf, que é aqui de uma cidade vizinha nossa, Limeira, foi para a Europa, tornou conhecimento desse movimento eugênico, trouxe para o Brasil, e aqui no Brasil, de Limeira, quando ele muda para o Rio de Janeiro, então o presidente Epitácio Pessoa cria um comitê
específico para tratar dessa pauta de higienização, de fortalecer a branquitude. Convida realmente, justamente, o Renato Kelfer para cuidar dessa pasta. E aí a gente começa a ter, de uma forma bem drástica, essa questão da ideologia da branquitude no nosso país. Aí a gente começa realmente a sentir na pele essas atrocidades, que até hoje ainda persiste, né? Que são as consequências, né, desse racismo. Eu acho assim, nós temos um desafio que realmente é grande no sentido de entender que esse é um problema da sociedade, não é um problema do segmento negro. Nós não temos problema com essa situação. Então, nós temos que entender que os brancos que não são signatários, ou seja, as pessoas que não são racializadas, né? Porque nós somos racializados. Aquelas que não são racializadas, elas precisam se colocar na frente desse combate que é nosso há muito tempo. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, quando a gente se senta aqui e sabe da abrangência desse podcast, a gente está se colocando nesse lugar, de estar trazendo informações que para nós são preciosas, mas que para muitos pode passar despercebido, porque ele não passa por nenhum constrangimento no mercado, por exemplo. Né? Ele vai seguido pelo segurança, como nós somos, com frequência. E são episódios recorrentes em nossas vidas que a gente vai descobrindo maneiras de vencê-los, mas a gente sabe muito bem que deixam suas microlesões diárias. Você sempre recebe um olhar enviesado e você sabe fazer a leitura que aquele olhar enviesado é porque alguém acha que você não deveria estar ali, né? Então, é isso que acaba sendo incômodo para nós. E aqui, vamos falar a verdade, nós estamos numa equipe que é assim, a gente pode considerar como uma elite pensante dessas situações, dessas violências raciais. A gente não pode se esquecer daqueles que não têm acesso, que são a maioria. Então, assim, as vulnerabilidades sociais, elas têm cor e é preta. Como é que a gente vai tratar e cuidar dessas pessoas que são violentadas diariamente por conta da cor da pele? Então, trazer esse comprometimento para a sociedade é o nosso grande desafio. Muito interessante. Aliás, você que está nos assistindo, já parou para pensar nisso? Deixa nos comentários abaixo. E dando continuidade, né, quais as formas mais comuns de racismo estrutural e institucional presentes na sociedade? Você pode nos responder, Cezinha? Olha, eu vou começar com uma fala que me remete à minha pessoa. Eu sou do interior do estado de São Paulo, de Presidente Prudente, e até onde eu me lembro na minha infância, essa discussão sobre racismo, sobre discriminação, ela não passava, não chegava, eu não recordo de em nenhum momento ter ouvido sequer a palavra racismo. O máximo que eu tinha era o aprendizado da escola, o que era escravidão e por que os negros sofriam. A minha percepção de discriminação era por conta de uma questão social, porque eu era pobre e estava na periferia, mas não por conta do racismo. Por quê? Porque naquela ocasião, sendo vítima desse processo de eugenia, para mim estava colocado que eu era moreninho, eu não era negro. Eu era moreninho muito mais próximo do branco. Então, negro era a pessoa retinta, como Edson, como Jaque, e eu não. E isso me colocava no lugar de privilégio. Para a sociedade que me colocava nesse lugar de privilégio. E aí, eu cresci sem saber que eu era negro. Eu achava que eu era moreninho, que os brancos gostavam de tomar sol para chegar mais ou menos na minha cor que todos queriam ter. Né? E isso é uma ideologia que chegou através da eugenia. E eu só fui perceber bem mais tarde, já com 20 anos, de que não, tudo que eu aprendi, tudo que tentaram me passar era totalmente errado. Porque principalmente perante a segurança pública, perante a polícia, eu era tão negro quanto o outro que era de pele retinta. Ele me via da mesma forma. Então, a partir daí que eu consegui
a ver o tanto que tinham roubado da minha história, que eu poderia ter começado essa luta há muito mais tempo. Né? Não que eu não fizesse a luta, mas eu fazia a luta para a minha família, dos meus sobrinhos, meus parentes por parte do meu cunhado, que eram negros retintos. Eu lutava por eles, não lutava por mim. Então isso tem uma grande diferença. Pela minha falta de reconhecimento, pela minha falta de representatividade. E aí, nesse sentido, algumas coisas da época de 13, 14 anos ficaram muito marcantes na minha cabeça. Quando, pela primeira vez, eu vi uma negra namorando um branco no grupos de jovens. Eu falei, nossa, então negro também pode namorar branco, né? Quando eu vi pela primeira vez na novela a Zezé Mota namorando o Marcos Paulo, que deu um auê assim de comentário, o povo, nossa, que é isso, não pode acontecer. Mas aquilo para mim foi assim, muito marcante. Falei, nossa, pode sim, né? Até na televisão está aparecendo. Então aquilo foi representativo. E aí, já na cidade grande de São Paulo, que eu vim perceber que muitas das coisas que tinham me acontecido não era porque eu era pobre, era porque eu era negro. Como, por exemplo, eu dei o pontapé inicial na maior parada do mundo, que é a parada de São Paulo. Eu construí, eu fiz as primeiras articulações, e aí quando vem a comemoração dos 10 anos, meu nome sequer foi citado lá para ser premiado, para ser, né? E aí eu vi que isso tem a ver com esse racismo. O César tá falando desse apagamento, né? Então você vê, são coisas que tem todo um trabalho, né? E eu concordo quando o César fala que a questão não é só social, né? E geralmente o pessoal tenta levar para esse lado, do tipo assim, a questão é social. Então, um jovem que mora numa periferia, ele tem tanto menos oportunidades, independente da cor dele, mas a gente sabe que não é assim, não é isso, não é dessa maneira. Há o recorte racial também, né? Então, esse apagamento que você está colocando aqui de um trabalho todo que é feito, só que na hora de colher os louros, né? Na hora de ser homenageado mesmo, reconhecido, né? Quando a pessoa é negra, ela não é reconhecida como por aquele trabalho. Aí quando aquele trabalho alcança outra esfera, aí e outras pessoas se envolvem, aí, nossa, essa pessoa aqui que está organizando e tudo mais, tal, e você vai ver que realmente parece que o trabalho só é reconhecido quando ele foi colocado a mão do branco ali, né? Exatamente. Eu acho que isso é o mais cruel, assim. Acho que isso é muito cruel mesmo, porque é tirar as oportunidades, é tirar o reconhecimento, é tirar o valor mesmo das pessoas que fazem as coisas acontecerem, que começaram lá atrás, né? Sim, lá atrás, lá na escravidão, quando atravessaram com os nossos antepassados o Atlântico para vir aqui trabalhar, o que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos o tempo glorioso do ciclo do café, né? Que aliás é uma planta da Etiópia, né? Do continente africano. Nós aprendemos o ciclo da cana-de-açúcar, né? Foram esses momentos do ciclo do ouro, foram esses momentos riquíssimos, né? Que mantiveram a economia do Brasil para a gente chegar até hoje. Só que os nossos antepassados, eles não colocaram ali só as suas mãos de obras. Eles colocaram uma tecnologia que eles trouxeram os seus conhecimentos da África. Porque eles trabalhavam já lá na África com a tecnologia da madeira, do uso do couro, das ferramentas, do minério, de como trabalhar com a agricultura, tudo. Então, o trabalho deles, entre aspas, foi, de certa forma, muito menos doloroso por conta deles conhecerem essa tecnologia, né? Para além do sofrimento que eles eram açoitados tudo, só não foi pior ainda porque eles aplicaram essa tecnologia para favorecer o seu trabalho. E isso tudo trouxe a economia do Brasil no que é hoje. Mas o apagamento, como o Edson falou, o apagamento
não demonstrou isso nas aulas que a gente aprendeu nas escolas. Nossa, Isso você foi falou uma coisa escondido bem da importante, gente. É isso. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós temos desde 2003 a Lei Federal 10.639. Eu acho que cabe a nós sermos divulgadores cada vez mais do quanto as escolas não implementam essa legislação, no sentido de que a falta dessa legislação faz com que você não se reconheça enquanto alguém negro. A sua identidade ela não é trabalhada. E quando ela é trabalhada nesse viés, que você bem mesmo colocou, César, de que fomos escravos, né? Nem uso o termo escravizado, porque parece que a gente nasceu e estava condizente com aquela prática. Não se utiliza do termo escravizado, que é o termo correto, mas para além disso, não nos coloca enquanto protagonistas de todas essas tecnologias que nos beneficiaram. Então, quando a gente tem o apagamento dessa legislação por parte das escolas, ou uma ação pontual só no mês de novembro, por exemplo, e muitas pessoas ainda dizem, por que precisa, né, de 20 de novembro? Por que precisa da consciência negra? Precisamos de consciência humana? Precisamos entender e reconhecer que são as vidas negras que são ceifadas. E sendo assim, eu preciso sim ter o Dia da Consciência Negra marcado em 20 de novembro, mas também preciso fazer um trabalho pontual ao longo do ano. Eu acho que esse é o grande avanço dos últimos tempos. Nós estamos trazendo a temática em diversas outras datas. Então a gente traz aí em janeiro, que tem o Dia Municipal de Intolerância Religiosa, com ênfase às religiões de matriz africana. A gente volta em março, que é o Dia Mundial de Eliminação da Discriminação Racial. A gente volta em maio, com a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos. Julho, você tem o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, 25. Quer dizer, a gente tem datas e referências para sermos lembrados. 25 de julho é o Dia de Teresa de Benguela. Quem conhece Teresa de Benguela? Então, assim, são essas situações que nos identificam e que são apagadas. E todas as vezes que eu apago, que eu naturalizo essa ausência, eu estou dizendo que está tudo bem. São personagens negros que não precisam aparecer. São histórias que não precisam ser contadas. Ou seja, aí sim eu estou falando do racismo institucional. Se eu tenho dificuldade em lidar com as cotas raciais nos serviços públicos e na administração indireta, eu estou falando de racismo institucional. Por quê? Porque eu estou achando natural as coisas continuarem do jeito que estão. Então, acho que a gente tem esse grande desafio daqui para frente. Por quê? Porque a gente já está convivendo com as pessoas que passaram o concurso e foram adeptas a vagas afirmativas. Ponto, é uma realidade. Mas a gente também precisa fazer com que outros espaços tenham esse case de sucesso que a IMA tem, porque a gente está dando continuidade. Não foi só o procedimento de heteroidentificação que aconteceu aqui. A gente está indo para além disso. A gente está trazendo para essa comunidade, para outras pessoas tratarem sobre essa questão com a maior urgência possível. A gente não pode mais se furtar esse debate, porque nós estamos vendo casos e estamos conseguindo fazer algumas leituras que a gente não conseguia fazer antes. Então, é esse avanço que a gente precisa para realmente, na verdade, é só o conhecimento que vai trazer uma leitura real do que é o racismo no Brasil. Porque se eu não fizer as minhas leituras, se eu não fizer as minhas discussões, se eu não ler os meus livros que tenham a temática e não assistir os filmes, eu vou continuar achando que está tudo bem. Né? Esse é o nosso grande problema. Exatamente. Pode falar. Desculpa. Dialogando aí com a fala da Jaque, quando ela traz a Lei 10.669, que se refere à adequação, isso é um dos tentáculos perversos da ideologia eugenista. Porque você veja assim, a eugenia ela chega ao poder usada como uma arma política de discriminação social e de limpeza de etnia. Os intelectuais da época, principalmente da área médica, mas teve também da cultura e outras manifestações, eles usam da ciência, né, que essa eugenia ela foi chamada de bem viver, a ciência do bem viver, eles usam dessa ciência para poder praticar o seu racismo e a sua discriminação e exclusão social, né? E aí, qual a dificuldade dessa lei ser implantada hoje?
Porque quem está no lugar desse poder são os brancos, são a branquitude no seu privilégio. E aí não há interesse nenhum para eles estarem implantando essa lei, porque implantar essa lei significa falar a verdadeira história e importância do negro, não só do negro, como do indígena, né, na construção desse país, né? Que eles são os nativos daqui, eles são originários, né? Eles foram invadidos, né? Nós fomos trazidos e eles foram invadidos, né? Então, não há importância, porque a branquitude que está lá no poder ideológico, no poder fascista, não permite que essa lei seja implementada da forma que deveria ser. E puxando já o gancho, né, que a Jaque comentou sobre a educação, quais as possíveis soluções e estratégias para combater e superar o racismo? Qual é o papel da educação e da conscientização para a luta contra o racismo? A educação, ela deve ser permanente, né, gente? Continuada e levando em consideração uma análise crítica, como o César mesmo acabou de colocar. E o Edson também fez essa colocação no seguinte sentido. Eu preciso fazer a leitura do mundo. Quando eu faço a leitura do mundo e reconheço que está tudo bem e entendo que os negros não têm acesso e por isso a sociedade caminha, ou seja, se eu levar em consideração a meritocracia, olha, ele não tem acesso porque ele não se esforça, mas espera aí. Eu preciso fazer uma análise do que foi o 14 de maio, né? Porque eu só estou levando em consideração 13 de maio, a assinatura da Princesa Isabel, e está tudo certo, mas a gente não teve nenhuma política, nenhum programa de inclusão social para essa população que não era mais escravizada. Eu não tive nenhum momento um plano de governo federal que colocasse os negros num ambiente de trabalho, ou mesmo que desse, sim, como os Estados Unidos fizeram, a cessão de terras. Ou seja, se isso acontece, e se isso acontece com tanta naturalidade, se eu não consigo entender que a herança ela é acumulada ao longo dos anos, eu não vou entender o que acontece com a população negra. E aí eu levo para esse lugar da meritocracia. Olha, ele não se esforça. Mas uma coisa, gente, é você estar lá na periferia e mesmo passando no vestibular com cotas da Unicamp, mas você vai sair de lá do Campo Grande para chegar na Unicamp. Olha o seu percurso, olha as suas condições de estudo. Enquanto que eu tenho meu colega que mora ali, umas kitnets nas redondezas de Barão Geraldo, que pega a sua bike e chega na faculdade em 5 minutos. Então, assim, são essas condições que elas precisam ser olhadas com muita criticidade e entender que o avanço da comunidade negra existiu, existe, vai continuar existindo, mas que eu tenho um percurso muito mais árduo e muito mais tortuoso em função das condições das nossas origens, em função de não termos sido beneficiados com aquelas terras que os italianos tiveram quando para cá vieram. Entendeu? Então, assim, se eu fizer essa leitura, eu vou conseguir realmente descaracterizar qualquer discurso que louve a meritocracia, porque vai cair por terra, levando em consideração a nossa origem. Entendi. E aproveitando que o Cezinha comentou, né, sobre o privilégio branco, aí eu gostaria de ouvir também do Edson. Né, como o conceito de privilégio branco se relaciona com o combate ao racismo? Quais são as formas mais comuns de racismo estrutural e institucional presentes em nossa sociedade? Acredito também que o Edson tem uma visão legal sobre isso, porque ele também é grafiteiro. Então, acredito que tem uma imagem, um simbolismo aí, né? Sim, na verdade, assim, como a Jaque, o César já falaram, né? Quando a gente fala em privilégio branco, ele não é uma coisa que surgiu agora, não pipocou agora, mas sim ele tem uma construção histórica, né? Então, assim, na época da escravidão, as pessoas que trabalharam, né, quando teve o dia 14, que estavam trabalhando ali e que ajudaram, né, foram obrigadas a acumular riqueza para os senhores das terras e tudo mais, essas pessoas foram jogadas e não tiveram nenhum tipo de amparo. Então, a riqueza ficou concentrada na mão dos brancos e as pessoas que eram escravizadas ficaram a Deus dará, realmente. E aí, esse acúmulo de riqueza acontece até hoje.
E o que eu acho mais complicado, aí falando um pouco das formas de racismo estrutural e institucionalizado, é que assim, além de não ajudar, ainda criaram aparelhos para atrapalhar. Então, a pessoa saiu sem terra, né? E ela não poderia ter terras. Então, você imagina, a pessoa tem a técnica para poder, sabe plantar, sabe colher, sabe as épocas certinho, mas ela não pode ter terra, né? Então, além disso, foi impedido. Então, quando a gente fala também aí do... E assim, hoje a gente ainda vai se deparando com instrumentos que vão impedindo, que vão dificultando o nosso acesso, né? Quando a Jacqueline fala realmente, o menino se esforça, passa na Unicamp, mas não há um programa aí que vai ajudá-lo a chegar e se manter, né? Como é que o cara vai pagar o básico, que é o Xerox, né? Que são os livros, né? Que tem acesso a uma internet para poder ter o conhecimento. E quando não se criam instrumentos para facilitar isso, eu vejo como uma maneira de estar mantendo a situação como está. Né? Tá muito bom para quem tem, né? Para quem tem recurso, para quem tem dinheiro e que tem a riqueza que está concentrada na mão dos brancos, né? Uhum. Mas além de não se criar instrumentos para que a gente tenha também o acesso, eles dificultam. Uma coisa que me deixou muito essa semana, eu achei até muito pesado, trazendo, por exemplo, o exemplo lá do escândalo da Americanas, né? São 3 investidores que fraudaram, tá comprovado que os caras fraudaram e acumularam riqueza. E estão de boa. Enquanto isso, um homem negro, ele por ter furtado 2 caixinhas de chocolate, né? Não lembro se é isso mesmo, mas foi uma coisa irrisória, ele foi carregado como um bicho, né? Ah, é verdade. Ele foi carregado, amarrado hoje em dia. Então aquilo remete... e assim, tá tudo bem. Ninguém está questionando isso. Ou se na verdade estão questionando, mas assim, você vê que as pessoas que são beneficiadas por esse sistema não estão se mexendo para reforçarem as leis, para fazer as leis valerem a pena. Então, isso é um privilégio, né? Esse é um privilégio e que não chega pra gente, né? Eu acho que nesses pontos a gente consegue ver um pouco disso. No grafite, nós temos muito, inclusive está rolando até nesse momento toda uma discussão quanto à participação de artistas negros, participação de mulheres, a participação da comunidade LGBTQIA+, nos eventos de grafite também. E hoje em dia a gente ainda tem, olha como as coisas assim, paralelos realmente, assim. Nós temos um grupo de artistas que acha que fazer essa inclusão nos eventos, colocar mais mulher no grafite, propiciar que elas possam estar lá, colocar mais negros, colocar indígenas também, é mimimi, é frescura. Porque eles falam assim, eu comecei isso aqui, eu tô aqui há muito tempo, eu já vivo da minha arte e eu cheguei aqui com as minhas próprias pernas, então vocês também façam o mesmo. Mas espera lá, como é que a menina vai conseguir fazer grafite, sendo que às vezes ela é mãe solo? Como que ela vai deixar a criança dela enquanto ela está 8 horas no sol na rua, né? Uhum. Então, se você não pensar isso nos eventos ou nas estruturas, como que a pessoa vai conseguir chegar lá? E aí, quando você vai ver quem são essas mulheres, quem são essas pessoas, são negros. Então, não há um esforço para um auxílio dessa maneira, né? Então, eu acho que o privilégio branco ele se mostra aí. Quando quem tem o poder, quando quem tem os meios, quer que as coisas permaneçam como estão. E quando a gente coloca que precisa mudar, acha que é besteira que a gente está falando, que a meritocracia resolve. E a gente vê que não resolve. Exatamente, é sempre 2 pesos e 2 medidas. E aí, complementando a fala do Edson, e voltando lá para o 14 de maio, que é o marco, né, real de nossa luta, quando o Edson traz aí que foram criados aparelhos para não haver progressão, né? Então a gente deve lembrar de, além de não criarem, algumas coisas também foram tiradas, né? Por exemplo, o negro ainda enquanto escravizado, ele tinha algumas profissões como sapateiro, cabeleireiro, na época não é cabeleireiro, é barbeiro, né? Após a escravidão, ele era proibido de trabalhar. Ele não podia mais exercer essas profissões de sapateiro, de barbeiro, né? Aliás, havia lei proibindo, foi criado lei proibindo de dar serviço. Assim como foi criado lei de proibir que o negro estudasse. Quanto tempo depois o negro foi conseguir chegar à escola? Né? E aí esses
eugenistas de hoje não olham para esse lado da história, não olham para todas essas barreiras que foram criadas, né? Porque não há interesse, né? Porque se ela olhar, ela de alguma forma, enquanto ser humano, ela vai ter que ter um olhar humanizado para tudo isso. Ela vai ter que entender que ela vai ter que dividir um pouco da sua fatia de privilégio para poder ter uma ação antirracista, não só não ser racista, um antirracista. Ser antirracista é ter uma ação, não é só dizer, eu não sou racista. Mas qual a sua ação? Qual o seu compromisso com essa luta, né? Até onde você vai desprender do seu privilégio para poder realmente entrar nessa luta de corpo e alma e compromissado. Que incomoda, né? Tipo assim, tem muita empregada doméstica indo pra Disney hoje em dia, como se fosse uma coisa ruim, né? Que a gente ouviu falar já. Então você vê como incomoda você perder um pouco daquele privilégio, coisas pequenas, né? Só Sim. porque agora eu posso pegar avião, uma coisa comum, mas que a gente sabe que uma parcela muito grande da população nunca teve essa oportunidade, né, de viajar e pegar avião, mas como incomoda quando você começa a ver, né, as Sim. pessoas tendo acesso a isso, né? E o quanto há de hipocrisia também nesses tipos de fala, porque quem começou com essa ideia de cota não fomos nós. Quem começaram com as cotas foram os próprios brancos, fazendeiros, A cota do boi. agropecuária, com a cota do boi, que os filhos deles tinham cota para ir para as universidades. Então eles que começaram com a cota e agora eles vêm dizer que a cota não serve para os negros. Que história é essa? Os primeiros a dar exemplo para nós de cota foram eles. Então vamos lá estudar um pouquinho o que foi a cota do boi, para depois dizer que são contra a cotas. Eu acho que assim, quando a fala de vocês traz o quanto a gente tem algumas falácias em relação à legislação. Quando você pega, por exemplo, a Constituição e fala que todos somos iguais, a gente sabe que é um dizer muito limitado. Né? O tratamento diferenciado que se é dado, por exemplo, para os empresários, e por outro lado eu tenho lá o rapaz negro no pau de arara. Né? Então, assim, essa leitura precisa ser feita. A sociedade precisa ter esse entendimento e não levar para o lugar do mimimi. Porque a gente sabe que os estudos estão aí demonstrando que o mesmo delito cometido por um negro e cometido por um branco, a gente tem diferentes penas sendo dadas. E com certeza amenizadas para a pessoa branca. E quando o César traz para a gente essa questão da eugenia, tem um livro bem interessante que eu costumo usar nas minhas formações, eu usei na formação aqui para a IMA, né, para a heteroidentificação que nós fizemos, que é o Espetáculo das Raças. Ela vai trazendo para a gente, a Lilia Schwartz, que é a autora, episódios da nossa história e a maneira de pensar que os cientistas, por isso que a gente fala do racismo científico, tanto os médicos quanto os senhores das leis, os advogados, pensavam. E aí você vai entendendo por que esse olhar ainda está na nossa sociedade. Porque a gente tem muita dificuldade de vencer esse pensamento eurocentrado que nos passaram nas universidades. Então a gente tem também isso. A gente precisa também começar a trazer a nossa leitura, a nossa bibliografia afrocentrada. Por quê? Porque dentro dessa construção da eugenia e da perfectibilidade, nós estamos muito distantes. Então a gente sempre vai ser olhado com esse viés, né? Nós não somos tão perfeitos quanto. Não somos tão bons quanto. Por quê? Porque era a maneira de nos dividir, né? E isso foi introjetado no nosso pensamento, inclusive. Então a gente precisa fazer o esforço para descolonizar esse pensamento. Uhum. E esse pensamento, ele é tão cruel a ponto de que nós acreditávamos até pouco tempo que Jesus, Maria eram pessoas brancas, Sim. cabelos lisos, os olhos azuis, né? Tem até músicas religiosas que traz aí Jesus dos olhos azuis, né? E a própria ciência vai dizer que não, que é impossível que Jesus fosse com essas características biológicas. Mas a gente acreditou isso, porque nós aprendemos isso. Inclusive dentro da escola, com aulas de catecismo.
né? Olha só a que ponto chegamos. É verdade. E para concluirmos, quais as ferramentas, quais as formas práticas que podemos combater, né, o racismo? Primeira coisa, a gente não faz a luta nenhuma sem conhecimento, sem leitura. Então, assim, não só no campo do racismo, mas no campo do machismo, no campo da LGBTfobia, de sexismo, seja qual for a luta, você tem que estudar, você tem que ir para a parte teórica, científica e ver aí o que o povo está dizendo, o que o povo tá pensando, e o que a academia também tá falando. Né? Então é preciso estudo, você tem que se debruçar em cima de estudo. Para aí então você montar a sua estratégia de luta e como você vai fazê-la. E nesse sentido, você não faz a luta racista e nem antirracista se você não entender o que produziu o movimento eugênico no Brasil. Esse é o ponto de partida. O segundo ponto de partida é assim, como eu já disse, o quanto você se compromete nessa luta, o quanto você se coloca para se posicionar. Porque não dá para você ver uma situação de discriminação e simplesmente falar, ó, coitado, ó, isso é racismo, ó, bom, fala, o vento leva. E a ação? Qual o seu momento de intervenção naquele momento? O que você fez? Se você não pôde fazer naquele momento, como você fez depois, com as suas possibilidades? Ou simplesmente ficou lá, ó, coitadinho. Então ação. Sem ação, você não vai para lugar nenhum. Ação e conhecimento. Eu concordo com o César. Realmente você tem que conhecer a sua história, tem que conhecer, tem que ter leitura, tem que conhecer o seu passado para entender o que está acontecendo agora. E aí, trazendo isso, utilizar, eu acho que uma coisa que hoje nós temos nas mãos, né? É utilizar as ferramentas de tecnologia que nós temos, né? A gente ouve muito falar assim, né, que mas antes das piadas, né, do racismo recreativo, antes podia, agora não pode, o mundo tá chato, né? Nunca pôde. E nós nos incomodávamos desde antes. Mas antes nós não tínhamos essa potencialização que nós temos hoje com as redes sociais, com a internet, de fazer, por exemplo, até para nos dar poder, de saber que, por exemplo, o que me incomoda aqui em São Paulo também incomoda um amigo nosso lá na Bahia, incomoda o cara em Recife. E aí eu consigo dialogar com essa pessoa e, né? Então também tenho voz, então também vou concordar com aquilo e também vou potencializar aquilo que ele está dizendo. E nós estamos falando isso dentro de uma empresa de tecnologia. Então eu acho que o nosso olhar tem que estar voltado para isso também, de que as práticas da IMA, enquanto levar soluções tecnológicas, né, para as prefeituras, para os municípios, para a sociedade, também tem que estar pensando nesse recorte, né? Então, entender o passado e aplicar as tecnologias que nós temos hoje, mas pensando nisso, pensando em potencializar todos esses problemas, né, trazendo essa discussão à tona. Então, eu acho que esse é o caminho. O conhecimento e a tecnologia. Está tendo na Rede Globo alguns posts classificando a violência contra a mulher, né? Então, quando ela é psicóloga, quando ela é material, quando ela é subjetiva, essas coisas todas. Isso é ótimo. O mesmo entendimento deve ter para o racismo, porque o racismo ele não é assim abstrato, ele também tem suas classificações, como o Edson disse. Então tem o racismo recreativo, o racismo simbólico, o racismo estrutural, o racismo físico. Também entender essas classificações é bom na hora do combate. É que muita gente acha que o racismo é, sei lá, aquele neguinho. Não, é muito profundo. Às vezes uma atitude sua já está sendo racista. Eu acho que cabe essa fala sua, nessa fala sua, a definição do que é preconceito, que todos nós temos os nossos, é um conceito pré-estabelecido. A discriminação, ela pode ser social, mas a discriminação racial, ela vai se basear, sim, na tonalidade da pele. E quando a gente vai falar de racismo, a gente está falando de algo muito amplo, que está já introjetado no nosso jeito de pensar, na naturalização do nosso jeito de ser.
E aí você trouxe a questão da injúria, né? Quando eu chamo, por exemplo, Vini Júnior de macaco, eu estou desumanizando esse homem, é uma injúria racial, né? E aí sim as pessoas conseguem fazer uma leitura de que aquilo é racismo, é uma prática racista. Mas elas não conseguem fazer a leitura, por exemplo, da discriminação racial, porque não houve o xingamento, porque não houve a injúria. Então, alargar esse olhar é necessário. Agora, respeitar o lugar de fala também é necessário. Quando eu me sinto incomodada com uma prática racista, não adianta o outro chegar para mim e falar, não, mas não foi bem isso que você entendeu. Não é bem assim, né? Porque as pessoas querem pacificar, elas querem naturalizar. Então, essas questões levantadas pelo Edson e levantadas pelo César, elas precisam ser denunciadas. E estou aqui, enquanto gestora do Centro de Referência, deixo esse canal aberto para que as pessoas nos procurem. O Centro de Referência, que é um órgão municipal ligado à Secretaria de Assistência, nós estamos ali na Avenida Francisco Glicério, 1269, no mesmo prédio do Conselho Tutelar. Levem para nós. Nosso telefone é 32326431 com WhatsApp. Digam, expliquem o que está acontecendo. E a gente tem como ferramenta as formações que nós fazemos. Por quê? A nossa atitude, ela não é só combativa, ela também é preventiva. Então, formações em diferentes lugares, em diferentes contextos, a gente passou a fazer porque nós descobrimos que as pessoas nem sabem quando elas são vítimas da discriminação racial. Elas não sabem identificar que receberam uma violência racial. A gente ainda está muito voltado para o xingamento, para a injúria. E o racismo, ele se dá de diferentes formas e de diferentes formas extremamente estratégicas, para que a gente não perceba essa sutileza. Então fica aqui esse recado, porque a gente consiga minimamente ter recursos, e quando você fala dos recursos tecnológicos, é o celular sim gravando, para a gente denunciar. Porque se racismo é crime, eu preciso da denúncia, eu preciso de materialidade desse crime para que essa denúncia venha a cabo de uma maneira contundente e que eu leve essa pessoa a pagar pelo crime cometido. E é isso que a gente tem feito ao longo dos 6 anos. E o racismo, ele não é em momento algum um mal entendido. Ele não é um mimimi, sabe? Ele é real. Ele nos faz adoecer. Nos adoece mentalmente. E se você se adoece mentalmente, você vai criar doenças também físicas. Você vai criar em si uma condição de que nem querer pertencer mais ao mundo, né? Te leva ao suicídio. Então, o racismo, nas suas formas, ele tem que ser combativo. E aí, nesse sentido, não dá para realmente você não tomar posição. Não dá para dizer, foi só uma brincadeira, foi sem querer. Não, não foi sem querer. Para todo racismo existe uma intencionalidade. E essa intencionalidade é menosprezar, é inferiorizar, é dizer que você é maior do que o outro, que você pode mais do que o outro, que você está no lugar que o outro, que você considera inferior, não deveria estar. Então, isso precisa ser considerado. As pessoas precisam aprender a conviver com as diferenças, né? E ser diferente do outro não significa ser melhor ou pior. Significa que simplesmente você é diferente e um complementa o outro. Eu sou negro, você é branca e a gente pode se complementar. Não criar rivalidade entre a gente. Isso mesmo. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Para mim, o tema hoje foi incrível, a conversa explanou bem, né, o conceito, né, esse tema, né, o racismo. Acredito que deu para você entender bem. E gostaria muito de agradecer a Ima por ter aberto este momento para a gente colocar, né, as nossas dores para fora, falar, né, sobre isso. E estamos encerrando mais um ImaCast. E aproveite, comente, curta e siga nas nossas redes sociais. E até a próxima.